A oração é uma das maneiras mais significativas que nos conectamos com Deus, e não há apenas uma maneira certa de orar. A Bíblia nos mostra muitos tipos de oração, cada um com seu próprio propósito e profundidade adequado aos diferentes momentos e experiências que passamos na vida. Em tempos de alegria e gratidão, ou em momentos de tristeza e necessidade, diferentes formas de oração podem nos guiar, ajudando-nos a se aproximar de Deus de uma maneira que se encaixa exatamente onde estamos a qualquer momento. Escritura: existem tantos exemplos de pessoas fiéis abrindo seus corações a Deus de maneiras que refletem suas necessidades, emoções e intenções únicas. Desde os sinceros salmos de adoração de Davi às cartas de Paulo cheias de gratidão, cada tipo de oração na Bíblia nos dá uma maneira de nos conectar mais profundamente ao nosso Criador. Se estamos pedindo a ajuda dele, confessando nossos erros ou simplesmente querendo sentir a presença dele, uma vida de oração de redonda bem é como um belo jardim com muitas flores, cada uma oferecendo sua própria beleza e fragrância especiais. Não depende de apenas uma abordagem, ele abraça várias maneiras de alcançar Deus, enriquecendo nosso relacionamento com ele. Hoje, estamos explorando 7 tipos distintos de oração encontrados em toda a Bíblia. Aprender sobre isso pode capacitá-lo a levar sua vida de oração a um novo nível, equipando você para lidar com os desafios da vida com graça e força. Gratidão e encontre paz e direção como nunca antes. Aqui estão 7 tipos diferentes de orações para que você aprenda e domine sua vida de oração para o próximo nível. Prayer de adoração. A oração da adoração é um ato de profundo respeito e admiração. É um momento em que chegamos diante de Deus para não pedir nada, mas simplesmente honrá-lo por quem Ele é. Você é convidado a explorar 7 tipos diferentes de orações para levar sua vida de oração para o próximo nível. Oração de adoração. Este é um tipo especial de oração, onde mostramos nosso profundo respeito e admiração por Deus. É um momento em que chegamos a Deus, não pedir nada, mas simplesmente honrá-lo por quem Ele é. Esse tipo de oração reconhece o poder, a glória e a majestade de Deus, levantando nossos corações para reconhecer sua grandeza. Não é sobre nós, nossas necessidades, desejos, mas sobre celebrar o caráter e a natureza do próprio Deus. Essa abordagem pura e adorável é tecida em toda a Bíblia, onde homens e mulheres fiéis colocam seus corações em Deus em adoração reverente. Vamos dar uma olhada nesse incrível tipo de oração que nos mostra o poder, a glória e a majestade de Deus. É uma oração que leva nossos corações para reconhecer sua grandeza, e não é sobre nós, nossas necessidades, desejos. É sobre celebrar o caráter e a natureza do próprio Deus. Essa abordagem pura e adorável é tecida em toda a Bíblia, onde homens e mulheres fiéis colocam seus corações em Deus em adoração reverente. Vamos mergulhar nessa forma poderosa de oração, como revelada nas Escrituras, e ver como isso pode nos aproximar do coração de Deus. No livro dos Salmos, encontramos alguns dos mais belos exemplos de adoração. Davi, um homem descrito como sendo o coração de Deus, constantemente proclamava a glória de Deus, maravilhada com seu poder, sua criação e sua santidade. No Salmo 104, as palavras de Davi estão cheias de admiração e abençoam o Senhor. Ó, minha alma, ó Senhor, meu Deus, você é tão bom. Você está vestido com esplendor e majestade, cobrindo-se de luz como se fosse uma roupa, esticando os céus como uma barraca. Você coloca as vigas de suas câmaras nas águas e faz as nuvens sua carruagem. Você anda nas asas do vento e faz seus mensageiros, ventos, seus ministros, um fogo em chamas. Aqui, a oração de Davi não é apenas uma série de palavras, é uma declaração poderosa que a presença de Deus está em toda a parte e além de qualquer coisa que possamos imaginar. Cada linha levanta as qualidades únicas de Deus, reconhecendo sua grandeza incomparável. Esse tipo de oração nos lembra que, quando a vida parece caótica ou confusa, tomar um momento para adorar Deus pode nos ajudar a ver as coisas de maneira diferente, e isso é algo a ser comemorado. Isso nos retira de nossa perspectiva limitada e nos centra na verdade de sua soberania.
As palavras de Davi pintam uma bela imagem de Deus como rei sobre toda a criação, envolto em majestade, movendo-se pelos céus e controlando as forças da natureza tão naturalmente quanto respiramos. A adoração nos dá a chance de ver que Ele realmente é nosso Criador amoroso. Deus pode nos ajudar a ver as coisas de maneira diferente. Ele nos levanta da nossa perspectiva limitada e nos lembra a verdade de seu soberano ignorante. As palavras de Davi pintam uma bela imagem de Deus como rei sobre toda a criação, envolto em majestade, movendo-se pelos céus e controlando as forças da natureza tão naturalmente quanto respiramos. A adoração nos dá a chance de ver que Ele realmente é o Senhor sobre tudo o que vemos. Outro exemplo de adoração na vida do rei Salomão é conhecido por sua sabedoria e profunda devoção. Salomão mostrou a importância da adoração quando dedicou o templo em Jerusalém em frente a toda a montagem. Ajoelhou-se em adoração com o coração cheio de reverência enquanto elogiava a fidelidade e o poder imutáveis de Deus e Reis 8:22. Em outro belo momento de adoração, vemos a profunda dedicação do rei Salomão a Deus. Conhecida por sua incrível sabedoria e profunda devoção, Salomão mostrou a importância da adoração quando dedicou o templo em Jerusalém em frente a toda a assembleia. Ajoelhou-se em adoração, seu coração cheio de reverência, enquanto elogiava a fidelidade e o poder imutáveis de Deus. Em Reis 8:24, testemunhamos esse momento poderoso que se desenrola. Então, Salomão ficou diante do altar do Senhor na presença de toda a Assembleia de Israel e espalhou as mãos em direção ao céu e disse: Ó, Senhor Deus de Israel, não há Deus como você no céu acima ou na terra, mantendo a aliança e mostrando um amor constante aos seus servos que andam antes de você. 22-24. Chegamos juntos a um momento inseguro. Ten Salamen stod before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out and stowed heaven and said, O Lord, God of Israel. There is no God like you, in heaven above your on earth, keeping your promises and showing steadfast love to your servants who walk before you with all their heart. You have kept with your servant David, my father, what you declared to him, and you have fulfilled it this day. As palavras de Salomão estão cheias de humildade e profundo respeito, pois ele reconhece a fidelidade de Deus, maravilhando-se com o fato de não haver Deus como você. Essa oração de adoração não apenas honra de Deus, não se trata apenas de elogiar sua força, mas também de mostrar seu amor inabalável por nós. Quando oramos assim, estamos nos juntando na reverência de Salomão de nosso Deus, que é verdadeiramente único. Em tempos de incerteza ou quando somos tentados a olhar para as coisas terrenas, uma oração de adoração pode nos fundamentar em uma verdade simples, mas poderosa: o caráter de Deus é sempre constante e seu amor por nós nunca muda. Poder Supremo também reflete seu compromisso inabalável com seu povo. Quando oramos assim, estamos ecoando a percepção de Salomão de que nosso Deus é verdadeiramente único. Em tempos de incerteza ou quando somos tentados a confiar nas coisas terrenas, uma oração de adoração pode nos fundamentar em uma verdade simples, mas poderosa: o caráter de Deus nunca muda, e suas promessas nunca falham. Salomão sabia que Deus havia mantido sua palavra a Davi, mostrando sua fidelidade através das gerações, e que a realização apenas fortaleceu a fé de Salomão ao liderar Israel. Neemias oferece outro belo exemplo de adoração quando ele reúne o povo de Israel por um tempo de arrependimento nacional e recomendação a Deus em Neemias 9:5-5. Em a bela passagem de Neemias 9:5-6, vemos a oração em coração de Neemias, levantando Deus como o Criador de sustentação de todas as coisas. Ele fica e abençoa o Senhor, nosso sempre abençoado Deus, de eterno a eterno. Que seu nome glorioso, exaltado acima de tudo, bênção e louvor, seja abençoado. Você é o Senhor, o único. Você fez do céu o céu dos céus, com todos os seus anfitriões. Você fez a terra e tudo o que está nela. Você fez os mares e tudo o que está neles, e preserva todos eles. O anfitrião do céu adora você. Na oração de Neemias, sentimos um profundo senso de reverência e gratidão.
reconhecimento do poder e cuidado de Deus. Ele fala da natureza eterna de Deus, de eterna a eterna, lembrando-nos que a grandeza de Deus vai além dos limites do tempo. As palavras de Neemias não apenas elevam a majestade de Deus, mas também conectam seu poder a seus constantes cuidados com tudo o que ele fez, mostrando que toda a criação é sustentada por sua mão. Quando incluímos esse tipo de oração em nossas próprias vidas, isso nos ajuda a lembrar que Deus é incrivelmente poderoso e pessoalmente envolvido em sua criação. Esses exemplos de adoração de David, Salomão e Neemias nos mostram que esse tipo de oração pode realmente nos transformar. Ao focar apenas em quem é Deus, seu poder, seu faithfulness, e sua santidade, somos lembrados de seu lugar em nossas vidas como nosso Rei soberano e Criador amoroso. A adoração nem sempre vem facilmente, especialmente em nossas vidas ocupadas, onde muitas vezes somos rápidos em pedir ajuda ou orientação. Mas reservar um tempo para simplesmente adorar Deus muda a nossa perspectiva e nos aproxima dele. Somos convidados a nos juntar a ele em um relacionamento mais profundo e mais pessoal por meio da perspectiva. Quando oramos, podemos olhar para esses exemplos da Bíblia como um guia. As palavras de Davi nos encorajam a tomar um momento para apreciar a grandeza de Deus na criação. Salomão nos lembra o amor constante de Deus, e Neemias celebra Deus como a fonte de toda a vida. Esses momentos de adoração podem se tornar âncoras em nossas vidas de oração, lembrando-nos que não importa como nossas emoções ou circunstâncias podem mudar, o amor de Deus permanece constante. A mudança está sempre acontecendo, e Deus está sempre lá para nós. Orar com adoração pode nos ajudar a ver além de nossas próprias lutas e desafios. Quando a vida parece esmagadora ou incerta, as orações de adoração podem ser um refúgio seguro, lembrando-nos que nunca estamos sozinhos. É aqui que encontramos paz, enraizada na maravilha da grandeza de Deus. Ao praticar essa forma de oração, reserve um momento para sentar-se em silêncio e deixe seu coração descansar sobre a majestade de Deus. Imagine os belos céus que ele criou, a beleza intrincada da natureza e o profundo amor que ele tem para cada um de nós. Pense nessas verdades e deixe-as guiar suas palavras, assim como Davi, Salomão e Neemias. Quando elevamos nossos corações em adoração, honramos a Deus e renovamos nossos espíritos. Lembramos que somos mantidos por um Criador que é infinitamente poderoso e infalivelmente bom. A oração do Dia de Ação de Graças do Dia de Ação de Graças é um belo feriado que nos permite expressar nossa gratidão, que eleva nosso espírito e fortalece nossa conexão com Deus. Quando tornamos o Dia de Ação de Graças uma prática regular, reconhecemos a presença de Deus em nossas vidas, reconhecendo suas bênçãos e sua orientação durante todos os momentos da vida. Esse tipo de oração tem um efeito verdadeiramente poderoso, mudando nossa perspectiva e nos ajudando a ver os desafios da vida até a vida de reconhecer a constante bondade de Deus em toda a Bíblia. Momentos de gratidão sincera. No livro de Daniel, somos lembrados de que agradecer é um sinal de um coração forte e fundamentado. Há um exemplo realmente poderoso de ação de graças lá também. É sobre o Daniel e seus amigos, cujas vidas estavam em risco. O rei babilônico, Nabucodonosor, decidiu que todos os sábios em seu reino seriam executados, a menos que alguém pudesse interpretar seu sonho perturbador. Mas então, Deus revelou o significado a Daniel em uma visão. Em resposta, Daniel derramou uma oração de agradecimentos profundos e sinceros. Você pode encontrar esta oração em Daniel 2. 20 a 23. É sobre gratidão. Louvamos o nome de Deus, o Todo-Poderoso, para todo o sempre. Ele é quem muda de tempos e estações, removendo reis e montando novos. Ele concede sabedoria aos sábios e conhecimento sobre aqueles que entendem. Ele revela as coisas ocultas que não podemos ver, as coisas na escuridão e na luz. 20 a 23. É tudo sobre gratidão. Deus é tão sábio e poderoso. Ele muda de tempos e estações. Ele remove os reis e estabelece novos. Ele dá sabedoria ao sábio e ao conhecimento para aqueles que entendem. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele sabe o que está na escuridão e na luz. Quero agradecer a você, Deus dos meus ancestrais. Eu te louvo por me dar sabedoria e poder. Você nos revelou o que pedimos a você.
Você nos divulgou o assunto dos reis. A oração de Daniel é um belo exemplo de verdadeiro dia de ação de graças. Ele se concentra na sabedoria e autoridade de Deus. Foi escrito quando ele estava enfrentando uma situação difícil de vida. Deseja Deus dos meus ancestrais, sou muito grato a você. Você me deu sabedoria e força, e me revelou a questão dos reis. A oração de Daniel é um belo exemplo de verdadeira gratidão. Diante de uma situação com risco de vida, a primeira resposta de Daniel não é apenas alívio, é uma gratidão genuína. Ele entende que a sabedoria que recebeu é um presente de Deus, e ele leva um momento para agradecer a Deus não apenas por responder sua oração, mas também por quem ele é, eterno, sábio e poderoso sobre todas as coisas. A gratidão de Daniel mostra que a intervenção de Deus não é aleatória ou por acaso, faz parte de seu plano maior. Seu exemplo nos lembra de agradecer a Deus não apenas pelo que ele faz por nós, mas por quem ele é, um Deus de sabedoria, poder e. Todos nós sabemos que justais é tão importante, quando oramos com o dia de ação de graças, reconhecemos que tudo de bom em nossas vidas finalmente vem dele. Maria, a mãe de Jesus, oferece outro exemplo emocionante de ação de graças em sua oração, conhecida como Magnificat no livro de Lucas. Quando ela descobre que foi escolhida para suportar o Messias, o coração de Mary está cheio de admiração e gratidão. Em vez de se concentrar em seus medos ou nos desafios pela frente, ela responde elogiando Deus por sua fidelidade e misericórdia. Sua música de ação de graças, encontrada em Lucas 1:46-55, ecoa através dos tempos. Minha alma amplia o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele olhou para a humilde propriedade de seu servo, e eis que a partir de agora todas as gerações me chamarão de abençoado. O Poderoso fez grandes coisas para mim, e seu nome é santo, e sua misericórdia é para aqueles que o temem. De geração em geração, ele mostrou força com o braço e espalhou os orgulhosos em seus pensamentos. Ele tem um coração de ouro. Ele derrubou o poderoso de seus tronos e exaltou os humildes. Ele encheu as fome de coisas boas e enviou os ricos de mãos vazias. Ele ajudou seu servo, Israel, em lembrança de sua misericórdia, assim que falou com nossos pais, Abraão e seus filhos, para sempre. As palavras de Maria estão transbordando de reverência e gratidão, pois ela reconhece a misericórdia, a força e a fidelidade de Deus às suas promessas. O dia de ação de graças de Mary não é apenas suas próprias bênçãos. É sobre celebrar a bondade contínua de Deus para todos aqueles que acreditam nele. A música dela elogia a natureza de Deus, suas ações para aqueles que podem ser esquecidos e seu plano final de salvar a todos nós. Ao expressar gratidão pela fidelidade de Deus, ela compartilha sua própria felicidade e mostra o quão grande ele é. A oração de Maria nos convida a pensar no dia de ação de graças de uma maneira que dura para sempre, lembrando-nos de reconhecer que é tão maravilhoso saber que as bênçãos de Deus chegam além de nós, tocando a vida dos outros e moldando o curso da história. No Antigo Testamento, encontramos a bela história de Hana, uma mulher que deseja uma criança. Quando ela finalmente tem um filho, Samuel, ela dedica ao serviço do Senhor, cumprindo um voto que fez durante suas lutas. Seu dia de ação de graças é lindamente gravado em 1 Samuel 2:10, onde Hana levanta sua voz em louvor: meu coração exalta no Senhor, minha buzina é exaltada no Senhor. Minha boca ridiculariza meus inimigos porque me alegro com sua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, não há nenhum além de você. Você é uma pedra, e não há outro como nosso Deus. Pare de falar com muito orgulho. Não vamos à arrogância da sua boca, pois o Senhor é um Deus do conhecimento, e por ele as ações são pesadas. Os galhos dos poderosos estão quebrados, mas o débil ligação dá força. Aqueles que o abrangente se contrataram para o pão, mas os famintos deixaram de fome. A mulher estéril deu à luz 7, mas a mulher com muitos filhos é abandonada. O Senhor mata e dá vida, ele derruba Seol e levanta. O Senhor torna pobre e rico, ele abaixa e exalta. Os pobres são levantados do pó, os necessitados são retirados do pilheiro de cinzas para sentar com príncipes e herdar um assento de honra. Os pilares da terra são os do Senhor. Ele colocou o mundo neles, e isso é algo a ser comemorado.
A oração de Hannah é uma bela expressão de gratidão e reconhecimento do poder de Deus. Ela reconhece que toda a vitória e todas as bênçãos vêm dele, e isso é algo pelo qual agradecer. Seu dia de ação de graças mostra a natureza transformadora de Deus, como ele levanta aqueles que se sentem baixos, dá força aos fracos e mantém suas promessas para aqueles que o buscam. As palavras de Hannah nos lembram que, mesmo em nossos momentos de alegria pessoal, nossa gratidão pode ser mais do que apenas nós mesmos. Em nossas próprias vidas, podemos ver a mão de Deus trabalhando no quadro geral. Ela entende que Deus é o fundamento que mantém tudo unido. Cada uma dessas orações de ação de graças, Daniels, Marys e Hannahs, reflete um profundo senso de gratidão que vai além de se sentir aliviado ou feliz. Cada um deles aponta para diferentes qualidades de Deus, sua sabedoria, sua misericórdia, sua justiça e sua fidelidade. Através de suas orações, eles nos lembram que todas as partes de nossas vidas, de todos nós estivemos lá, desejando respostas às bênçãos inesperadas de que a vida joga nosso caminho. É um belo lembrete da bondade de Deus. Quando tomamos um momento para agradecer, mudamos nosso foco da UR de situações para o caráter constante e imutável de Deus. Lembramos que fazemos parte de sua história maior, e sua bondade percorre todas as partes de nossas vidas, passado, presente e futuro. Em nossas próprias orações de ação de graças, podemos olhar para essas pessoas fiéis como exemplos. Como Daniel, podemos agradecer a Deus por sua sabedoria e seu amor. Nestes tempos incertos, vamos levar um momento para expressar nossa gratidão por sua misericórdia e fidelidade. Podemos pensar em como Ele está no trabalho ao longo da história, levando-nos para onde estamos hoje. Como Hannah, podemos agradecer a Deus por sua capacidade de mudar vidas. Podemos comemorar como Ele levanta o humilde e dá esperança aos cansados. A beleza do dia de ação de graças é que ela abre nossos olhos para as bênçãos de Deus, mesmo nos momentos mais simples. Quando cultivamos um coração agradecido, começamos a ver a bondade de Deus. Todos sabemos que a vida é cheia de momentos grandes e óbvios, mas os pequenos detalhes de nossos dias podem ser igualmente significativos. O dia de ação de graças é um momento bonito em que nos sentimos mais próximos de Deus. Isso muda a maneira como oramos e nos lembra que todas as coisas boas em nossas vidas vêm de cima. A oração de confissão é um ato realmente poderoso e honesto. Isso nos ajuda a enfrentar nossa humanidade e nossa necessidade da misericórdia de Deus. A confissão nos permite reconhecer nossos erros e enfrentar as partes de nós mesmos em que precisamos trabalhar. Todos nós temos nossos momentos em que ficamos aquém, mas é tão reconfortante saber que o perdão de Deus está sempre lá para nós. Não se trata de se sentir culpado, mas de encontrar forças para avançar com um coração limpo e um espírito renovado. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas confessando seus pecados e sendo restaurados. Uma das confissões mais sinceras vem de Davi, que, depois de perceber o quão profundo seus pecados eram, derramou seu coração a Deus no Salmo 51. 1-4. As palavras de Davi estão cheias de um desejo profundo e sincero pela compaixão de Deus. Eles são um apelo cru e genuíno para a misericórdia divina. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com seu amor constante e misericórdia abundante. Por favor, apagar minhas transgressões e me limpam completamente da minha iniquidade, pois sei que minhas transgressões e meu pecado está diante de mim. As palavras de Davi são sinceras e cheias de esperança. Ele está pedindo misericórdia a Deus, esperando que Deus olhe além de seus erros e o purifique de seus pecados. Davi sabe que pecou e fez coisas que não estavam certas aos olhos de Deus, mas ele espera que Deus ainda justifique e seja inocente em seu julgamento. Sua confissão é um belo lembrete de que todos precisam da graça de Deus, não importa quem eles sejam ou o que fizeram. Isso mostra que ele é um homem que Davi conhecia suas deficiências, e ele estava pronto para adquiri-las. Quando ele confessou, ele entendeu que seus pecados não eram apenas contra outras pessoas, mas contra o próprio Deus. Essa percepção foi difícil para Davi, mas também o aproximou da misericórdia de Deus. Como Davi nos mostra, a confissão é uma maneira de se sentir inteira novamente,
ser lavado e renovado de dentro para fora. É uma bela declaração de que, mesmo quando estamos lutando com nossos pecados, a misericórdia de Deus está sempre lá para nós. Em outro salmo, Davi fala sobre confissão novamente, e ele compartilha como isso traz alívio e alegria quando compartilhamos nossos pecados com Deus. No Salmo 32, 5, ele compartilha: eu admiti meus pecados para você e não escondi meus erros. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e você perdoa os pecados do meu passado. Este versículo captura a incrível sensação de liberdade que a confissão traz. A escolha de Davi de ser aberta sobre seus pecados levou ao perdão, mostrando que a confissão é um presente, não um castigo. Quando chegamos à limpeza diante de Deus, estamos libertados do ônus do sigilo e da culpa. Em vez disso, recebemos muito perdão e liberdade. As palavras de Davi nos encorajam a trazer nossos próprios pecados, fraquezas e erros a Deus, sabendo que Ele está pronto para levantar nossos encargos e nos oferecer um novo começo. O poder da confissão não se limita ao pecado pessoal, o que é realmente reconfortante. O profeta Daniel demonstra isso quando ele ora em nome de toda a nação de Israel, confessando não apenas seus próprios pecados, mas também os pecados coletivos do povo. O povo em Daniel 9. 4.5, ele admite humildemente as maneiras pelas quais Israel se desviou dos mandamentos de Deus. Eu orei ao Senhor meu Deus e fiz confissão, dizendo: ó, Senhor, meu Deus, você é ótimo e incrível. Você mantém suas promessas e ama aqueles que o amam e seguem suas regras. Nós pecamos e fizemos de errado. Fomos perversos e rebeldados, afastado de seus mandamentos e regras. A oração de Daniel é um modelo de confissão intercessora, mostrando que, quando uma comunidade falha, também pode ser trazida diante de Deus. Suas palavras mostram um profundo entendimento. A responsabilidade coletiva e a humildade são importantes. Nossa fé de fé é que a fina de fé é que a verdadeira que não se destacamos. Deus também reza uma oração de confissão em nome de Israel. Confesse os pecados do povo de Israel, que pecamos contra você. Atuamos de maneira muito corrupta contra você e não mantivemos os mandamentos, os estatutos e as regras que você ordenou ao seu servo Moisés. A oração de Neemias ilustra que a confissão é um ato de empatia e todos nós temos um papel a desempenhar de responsabilidade, e isso inclui ter nossas próprias ações e reconhecer o quebrantamento em nossas comunidades. Confessando em nome de seu povo, Neemias busca o perdão e a orientação de Deus. Ele entende que a cura e a restauração devem começar com um reconhecimento honesto do pecado. Suas palavras nos encorajam a examinar nossas próprias vidas e comunidades, trazendo nossas deficiências coletivas a Deus em busca de renovação. No Novo Testamento, encontramos outra dimensão ao poder da confissão através das palavras do apóstolo João em 1 João 1. 9, ele escreve: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e apenas para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. As palavras de John são uma bela garantia de que sempre temos um Deus gentil e acolhedor. Ele não exige perfeição de nós, Ele pede apenas que chegamos a Ele honestamente com corações abertos. Este versículo nos lembra que o perdão de Deus não se baseia em nossa capacidade de ficar sem pecado, mas em sua vontade. Quando chegamos a Deus sobre as coisas que fizemos de errado, Ele está lá para nós, pronto para nos dar um novo começo. É uma coisa linda poder dizer as coisas que pretendemos contar a Deus, e é uma maneira de deixá-lo nos ajudar a crescer. Quando estamos sendo honestos com Deus, estamos convidando a iluminar sua luz nas partes de nossas vidas que mais precisam do seu amor. Confissão não é apenas dizer as coisas que fizemos de errado, é sobre ser corajoso e dizer o que precisamos. Amigo. Confissão é uma coisa linda. É como quando deixamos de lado o nosso orgulho, tirar nossas máscaras e entrar no abraço amoroso de Deus, sabendo que Ele sempre nos receberá de braços abertos. Se estamos falando de nossas próprias lutas, como Davi, ou defendendo o que é certo em nossas comunidades, como Daniel e Neemias, a confissão nos aproxima do coração de Deus. Isso nos liberta do peso da culpa e faz com que nossos corações se sintam puros e verdadeiros.
Lembre-se, a misericórdia de Deus não conhece limites. Cada um desses belos exemplos bíblicos nos mostra que a confissão não é sobre punição. É sobre transformação. Quando confessamos, permitimos que Deus nos remodele, para nos moldar em pessoas que refletem seu amor e justiça mais plenamente. Ao trazermos nossas próprias confissões diante de Deus, lembre-se de que seu perdão é inabalável. A oração da confissão é uma jornada em direção à liberdade, que todos somos convidados a fazer. Isso nos leva ao calor da graça de Deus, onde somos conhecidos, amados e restaurados. Oração de súplica. A oração da súplica é um dos tipos de oração mais pessoais e íntimos que encontramos na Bíblia. É uma oração de um pedido sério, onde chegamos diante de Deus com nossas necessidades, desejos e anseios. A súplica é o ato de pedir humildemente a Deus que intervenha em nossas vidas ou na vida de outras pessoas, confiando que Deus fará o que é melhor. Em seu amor, sabedoria e poder, essa forma de oração reflete nossa dependência de Deus. Por meio disso, abrimos nossos corações e trazemos diante de Ele os desafios, esperanças e desejos que pesam sobre nossas almas. Um dos exemplos mais emocionantes de súplica da Bíblia é encontrado na história de Hannah, que desejava desesperadamente por uma criança. Ela derramou seu coração para Deus em uma oração de súplica crua e não filtrada. No 1 Samuel 1, de 10 a 11, lemos que ela estava realmente lutando e orou ao Senhor com todo o seu coração. Chorou amargamente, ela prometeu e disse: ó, Senhor dos anfitriões, se você olhar com compaixão com a aflição de seu servo e lembre-se de mim e não esqueça seu servo, mas dará um filho ao seu servo, então eu darei ao Senhor todos os dias de sua vida, e nenhum navalha tocarei a cabeça. A oração de Hannah é um modelo de súplica profunda. Suas palavras são tão cheias de saudade e vulnerabilidade, mostrando que, quando oramos, estamos trazendo nossas necessidades mais profundas para Deus. Ela não esconde sua dor, ela o traz direito a Deus, confiando que Ele a ouve. Este momento nos lembra que Deus recebe nossos apelos honestos em nossas orações. Hannah faz um voto, mostrando que seu desejo por uma criança não é egoísta, mas enraizado no desejo de honrar a Deus quando oramos. Súplica. Chegamos diante de Deus em nossos momentos de necessidade e rendição, confiando nele com nossos desejos mais profundos e queridos. Outro belo exemplo de súplica vem do profeta Jona. Depois de fugir do mandamento de Deus, Jonas se encontra na barriga de um grande peixe, cercado por escuridão e desespero. É aqui, neste lugar confinado e sem esperança, que Jona oferece uma oração de súplica, pedindo a libertação de Deus. Em Jona 2, 1 a 2, Jonas orou ao Senhor seu Deus da barriga do peixe, dizendo: chamei ao Senhor para fora da minha angústia, e ele me respondeu da barriga da baleia. Eu chorei e você ouviu minha voz. A oração de Jonas é um belo lembrete de que nenhuma situação está desesperada demais para que Deus ouça nossos pedidos, mesmo das profundezas de sua própria situação. A oração de súplica de Jonas chega a Deus, e ele é finalmente entregue. A súplica em tempos de desespero nos aproxima de Deus, lembrando-nos que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Ele está sempre lá. Quando oramos em súplica, reconhecemos nossas limitações e a capacidade ilimitada de Deus de intervir. A história de Jona nos ensina que, mesmo quando falhamos, ainda podemos recorrer a Deus, sabendo que Ele é compassivo e disposto a nos resgatar de nossa angústia. O apóstolo Paulo frequentemente falava sobre a importância da súplica na vida dos crentes, instando a igreja primitiva a trazer suas necessidades diante de Deus com confiança. Em Filipenses 4, queridos amigos, 67, Paulo escreve que não devemos nos preocupar com nada, mas, em vez disso, devemos orar e pedir a Deus as coisas em agradecimento. Devemos contar a Deus o que queremos, e podemos fazer isso com agradecimento. A paz de Deus, que é muito mais do que podemos imaginar, manterá nossos corações e mentes seguras. As palavras de Paulo nos lembram que pedir as coisas podem nos ajudar a nos sentir menos preocupados. Quando pedimos coisas a Deus, podemos trocar nossas preocupações por sua paz. Esta passagem nos encoraja a abordar Deus com um espírito de confiança e gratidão está no centro dela.
Quando sentimos que não estamos sozinhos, quando sentimos que estamos sendo ouvidos, é como se um peso fosse levantado. É como se pudéssemos finalmente encontrar paz, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao nosso redor. É como um abraço caloroso em um mundo frio. Jesus nos mostrou o caminho quando orou com tanta vulnerabilidade no jardim do Getsemane. Ele sabia o que estava por vir, e orou de todo o coração. Para o pai que estava realmente triste, pediu outra opção, se era isso que Deus queria, em Mateus 26, 39. Lemos que ele caiu de cara e orou, dizendo: Meu pai, se estiver tudo bem, não me faça beber este copo, mas faça o que quiser. A oração de Jesus de súplica mostra que ele era honesto e desistiu do controle. Ele estava com medo, mas também estava aberto com Deus e pediu a vontade de Deus que fosse feita. Isso nos ensina muito. A súplica é sobre buscar a vontade de Deus, mesmo naqueles momentos em que realmente precisamos de algo. Jesus nos mostra que podemos trazer nossos desejos a Deus enquanto confiavam em sua sabedoria. Esta oração nos lembra que a súplica é um pedido e um ato de fé. Confiamos que o plano de Deus, embora às vezes misterioso, é sempre melhor. A igreja primitiva confiou na súplica, especialmente em tempos de perseguição e dificuldade, como podemos ver em Atos 4 e 29 a 31, depois que Pedro e João foram ameaçados por compartilhar seu amor por Jesus, os crentes se uniram em oração. Eles levantaram suas vozes em uníssono, pedindo a Deus que os vigiasse e os deixasse continuar compartilhando sua palavra com força e coragem. E de fato, Deus fez. Milagres aconteceram com o nome de Jesus e, quando oraram, o chão tremeu e todos sentiram a presença do Espírito Santo. E eles continuaram falando a palavra de Deus com tanta confiança. Esta oração de solicitação mostra o quão poderoso é quando oramos juntos. Os crentes não estão apenas pedindo segurança ou conforto, estão pedindo coragem e força para continuar com a missão de Deus. Sua oração é tão ousada e cheia de confiança, e Deus responde, dando-lhes o Espírito Santo. Isso nos mostra que, quando oramos juntos, não é apenas por nossas próprias coisas, mas também para nos ajudar a ser mais fortes em fazer a obra de Deus. Quando oramos com outras pessoas, nossa oração conjunta se torna uma fonte de força para todos nós. O incentivo é uma coisa tão poderosa. Isso nos dá força para enfrentar desafios com fé e coragem renovadas. A oração da súplica é como um abraço caloroso, atraindo-nos para um relacionamento mais próximo com Deus. Isso nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está sempre pronto para fornecer. Cada um desses exemplos bíblicos é um raio de esperança. Hana nos ensina a compartilhar nossos desejos com vulnerabilidade. Jonas nos lembra que Deus nos ouve em nossos momentos mais baixos. Paulo nos encoraja a trocar nossas preocupações com a paz de Deus. E Jesus nos mostra que podemos render nossos pedidos. A vontade de Deus e a igreja primitiva. A igreja nos mostra como orar com confiança e coragem. Quando trazemos nossas necessidades a Deus, podemos ter certeza de que Ele ouve toda oração. Esta oração não é um sinal de fraqueza, mas uma bela expressão de confiança. É uma declaração que confiamos em um Deus que é capaz e disposto a intervir em nossas vidas. Oração de intercessão. A oração da intercessão é uma das formas mais altruístas de oração. É um ato de amor e compaixão, onde estamos na lacuna para os outros, levantando suas necessidades. Lutando e ansiando pela ajuda de Deus nos permite olhar além de nós mesmos para cuidar profundamente dos outros, colocando-os nas mãos amorosas de Deus. Esse tipo de oração cria uma bela conexão entre as pessoas orando e o próprio Deus. A Bíblia fala sobre intercessão como uma maneira poderosa de provocar mudanças, fazer as pazes e curar. Isso nos mostra que nunca pretendemos passar pela vida sozinha. Um dos melhores exemplos de intercessão é de Moisés, que orou repetidamente porque os israelitas eram um bando teimoso e rebelde, não eram. Em Êxodo 32, 1 a 13, eles construíram um bezerro de ouro, quebrando sua aliança com Deus. Mas, mesmo assim, vemos Moisés em pé na lacuna depois que os israelitas fizeram isso. A raiva de Deus foi feroz, mas Moisés intercedeu, implorando por misericórdia. Ele perguntou ao Senhor, seu Deus, ó Senhor,
Porque sua ira queima tão quente contra seu povo a quem você tirou da terra do Egito com um grande poder e com uma mão poderosa. Porque os egípcios deveriam dizer, com a intenção maligna, ele os levou para matá-los. Olhe para eles nas montanhas e pense em consumi-los da face da terra. Deixe de lado sua raiva ardente e pare esse desastre contra seu povo. Lembre-se de Abraão, Isaque e Israel, seus servos a quem você fez um juramento e disse, eu multiplicarei seus filhos como as estrelas no céu e toda essa terra que prometi que darei aos seus filhos, e eles o herdarão para sempre. A oração de Moisés é profundamente sacrificial, um apelo sincero pela misericórdia de Deus em nome de um povo rebelde. Ele lembra a Deus. Moisés nos mostra que a oração intercessora é frequentemente ter a coragem de se importar. Trata-se de estar disposto a pedir misericórdia, mesmo quando pode parecer que você não merece. Você confia que o amor de Deus é maior do que qualquer erro. Moisés nos mostra que a intercessão é uma expressão poderosa de amor. Pode trazer misericórdia e segundas chances para pessoas que podem ter se perdido. Outro exemplo realmente emocionante de intercessão é de Abraão em Gênesis 8, 22 a 26, enquanto ele implora com Deus pela cidade de Sodoma. Embora Sodoma esteja cheio de maldade, Abraão corajosamente dá um passo à frente, pedindo a Deus que poupe a cidade se até algumas pessoas justas podem ser encontradas dentro dela. Então os homens se afastaram de lá e foram para Sodoma, mas Abraão ainda estava diante do Senhor. Então Abraão se aproximou e disse, você realmente vai afastar os justos com os perversos? Suponha que haja. Tenho certeza de que você é uma boa pessoa e tenho certeza de que você não quer fazer nada para prejudicar as 50 pessoas boas da cidade. Eu sei que você nunca gostaria de tirar a vida de uma boa pessoa apenas para punir os iníquos. Eu sei que você nunca gostaria de ser o tipo de juiz que não faz o que é certo. O Senhor disse que se ele encontrasse 50 pessoas boas em Sodoma, ele lhe sobre a cidade. Um coração cheio de amor e preocupação para os outros. O apelo de Abraão mostra um profundo cuidado com a justiça e a misericórdia. Mesmo diante do pecado em Sodoma, ele fala pelo que é certo, na esperança de proteger os inocentes. O exemplo de Abraão nos ensina a orar com confiança, sabendo que Deus é justo e gentil. Sua prontidão para conversar com Deus mostra que também podemos fazer nossos pedidos conhecidos, mesmo os que parecem grandes ou muito difíceis. Queridos amigos, quando oramos, temos fé para que nossas orações possam fazer a diferença. A oração de Abraão é um belo lembrete de que não precisamos ser perfeitos para orar. Tudo o que precisamos fazer é buscar a misericórdia de Deus para os outros. No Novo Testamento, vemos o próprio Jesus orando por seus discípulos e todos os crentes. Em João 17, Jesus ora com tanta paixão por seus discípulos e por todos nós. A partir dos 20 a 21 anos, ele ora de todo o coração. Ele não apenas pede essas coisas por si mesmo, mas também para todos aqueles que acreditarão nele através de suas palavras. Que todos sejam um, assim como você e seu Pai estão em mim e eu em você, para que o mundo acredite que você me enviou. A oração de Jesus é um belo exemplo de intercessão que abrange gerações. Ele ora não apenas para aqueles que andavam com ele, mas para todos os futuros crentes. Ele pede unidade e amor para serem as características definidoras de seus seguidores. Lembrando que, quando oramos pelos outros, estamos juntando-se a Jesus em sua incrível obra de redenção e reconciliação. É um conforto, não é? É como se estivéssemos nos alinhando com o coração de Cristo por unidade, paz e salvação. A oração de Jesus é como um abraço caloroso, incentivando-nos a olhar para o cenário geral e considerar como nossas orações podem impactar não apenas indivíduos, mas também comunidades e gerações futuras. O apóstolo Paulo também era um intercessor dedicado, levantando frequentemente as primeiras igrejas cristãs em oração. Em Efésios 1, 16 a 18, Paulo escreve aos crentes, compartilhando suas orações por eles. Estou muito agradecido por você estar em meus pensamentos e orações, e espero que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, te abençoe com o espírito de sabedoria e apocalipse no conhecimento dele, tendo os olhos de seus corações. 16 a 18, Paulo escreve aos crentes,
compartilhando suas orações sinceras por eles. Sou muito grato que você está sempre em meus pensamentos e orações, e espero que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, te abençoe com o espírito de sabedoria e apocalipse, iluminando seus corações com seu amor. Que você sempre saiba a esperança de que Ele tenha para você e as riquezas de sua gloriosa herança nos santos. As orações de Paulo pelos Efésios estão cheios de esperança e encorajamento. Ele ora para que eles cresçam em sabedoria, compreensão e conhecimento do propósito de Deus. Caro amigo, espero que você tenha um momento para refletir sobre o incrível poder da esperança e as riquezas da gloriosa herança de Deus nos santos. As orações sinceras de Paulo pelos Efésios são um belo exemplo de intercessão. Ele ora para que eles cresçam em sabedoria, compreensão e conhecimento do propósito de Deus. Esse tipo de intercessão nos ensina que orar pelos outros vai além de atender às suas necessidades imediatas. Isso também significa levantá-los espiritualmente para que possam andar na plenitude do chamado de Deus. As palavras de Paulo nos lembram que a intercessão é uma maneira de apoiar os outros em sua jornada de fé. Através de Paulo, aprendemos que a oração intercessora é uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que oramos. A igreja primitiva continuou essa prática de intercessão, muitas vezes orando juntos em tempos de perseguição, como lemos nos Atos 12:5, quando Pedro foi preso, a igreja se uniu para orar por ele, e Deus ouviu suas orações. A oração unida da igreja por Pedro é um belo exemplo da força que vem de orar juntos. Suas vozes se uniram em oração a Deus e, em resposta, Pedro foi milagrosamente libertado de suas correntes. Quando Pedro foi preso, a igreja se uniu para orar por ele. Eles pediram a Deus que o deixasse ir, e ele fez. Isso nos mostra que a oração é poderosa quando todos nos juntamos. Quando oramos juntos, é como se estivéssemos criando uma forte rede de apoio que chega a Deus. É como se estivéssemos juntos nisso, como uma comunidade de crentes, levantando-se através da oração. A intercessão é uma coisa linda. Não se trata apenas de uma pessoa, mas um grupo de pessoas trabalhando juntas para enviar seu amor e apoio a alguém em necessidade. É como uma rede de mãos atenciosas alcançando os céus. Quando nos juntamos em oração, é como se nossas orações fossem multiplicadas, fortalecendo nossa fé e elevando aqueles que estamos orando. É uma maneira bonita de se sentir mais perto do coração de Deus e fazer parte de sua obra de compaixão, cura e restauração. Moisés nos mostra que a intercessão pode trazer misericórdia onde há raiva, e Abraão nos ensina a implorar. Nossas orações se multiplicam, fortalecendo nossa fé e incentivando aqueles que oramos. Através desses exemplos, vemos que a intercessão é uma maneira de se aproximar do coração de Deus. É uma maneira de participar de seu trabalho de compaixão, cura e restauração. Moisés nos mostra que a intercessão pode trazer misericórdia onde há raiva. Abraão nos ensina a pedir justiça. Jesus revela um coração que ora por unidade e amor. Paulo nos encoraja a orar por iluminação espiritual, e a igreja primitiva nos mostra a força da intercessão comunitária. A intercessão é uma maneira poderosa de expressar amor e mostrar que nos preocupamos profundamente com os outros, confiando-os aos cuidados de Deus. Quando intercedamos, nos tornamos uma ponte, em pé. O coração de Jesus é tudo sobre unidade e amor. Paulo nos diz para orar por iluminação espiritual, e a igreja primitiva nos mostra a força da intercessão comunitária. A intercessão é uma maneira poderosa de expressar amor e mostrar que nos preocupamos profundamente com os outros, confiando-os aos cuidados de Deus. Quando intercedamos, nos tornamos uma ponte, em pé na lacuna e levantando os outros diante do trono da graça. Se estamos orando por um amigo carente, uma comunidade ou pelo mundo em geral, a intercessão nos lembra que o amor de Deus se estende muito além de nós mesmos. Através da oração da sessão de intercessão, nos juntamos à obra redentora de Deus, oferecendo nossos corações, nosso tempo e nossa compaixão no serviço aos outros. Como na lacuna, elevamos os outros antes do trono de Deus, por maior ou pequeno sacrifício o sacrifício. Se estamos orando por um amigo carente, nossa comunidade ou o mundo em geral,
A intercessão nos lembra que o amor de Deus é tão vasto que chega além do nosso. Através da oração da intercessão, nos juntamos à obra redentora de Deus, oferecendo nossos corações, nosso tempo e nossa compaixão no serviço aos outros à medida que nos envolvemos em intercessão. Seremos lembrar que Deus ouve toda oração e que cada um pode trazer cura, esperança e transformação para aqueles para quem estamos na lacuna. Oração de compromisso. A oração do compromisso é uma poderosa declaração de rendição, uma decisão de colocar nossas vidas, planos e desejos nas mãos de Deus. Através desse tipo de oração, cometemos que nos envolvemos em intercessão, e lembramos que Deus ouve toda oração e que cada um pode trazer cura, esperança e transformação para aqueles para quem estamos. Oração de compromisso. A oração do compromisso é uma poderosa declaração de rendição. É uma decisão de colocar nossas vidas, planos e desejos nas mãos de Deus. Através desse tipo de oração, nos comprometemos a seguir a vontade de Deus e permitir que seu objetivo de guiar nossas vidas, em vez de nos agarrar ao nosso próprio entendimento. O compromisso requer confiança e fé de que o plano de Deus é mais alto, seus caminhos são mais sábios e seu amor é firme. Nas Escrituras, encontramos exemplos profundos de compromisso, onde homens e mulheres fiéis dedicaram suas vidas a Deus, independentemente dos sacrifícios. O compromisso é de seguir a vontade de Deus e deixar seu plano liderar o caminho. É sobre ter fé que seus caminhos são sempre melhores e seu amor é eterno. Na Bíblia, encontramos exemplos incríveis de pessoas que dedicaram suas vidas a Deus, não importa o que lhes custe. Essas orações são como declarações de fé, mostrando quão fortemente acreditamos no plano de Deus e como somos totalmente dedicados a Ele. Uma das orações mais bonitas de compromisso vem do profeta Joshua. Ele desafiou os israelitas a escolher quem eles serviriam enquanto se estabeleceram na terra prometida. Josué 24:15. Ele declara corajosamente: se servir ao Senhor parecer errado, escolha hoje a quem você servirá. Se os deuses que seus pais serviram na região além do rio ou dos deuses dos amoros em cuja terra você suportará. As palavras de Joshua não eram apenas uma declaração, eles foram um compromisso que ecoa ao longo do tempo. Nesse momento crucial, Joshua alinha sua vida e a vida de seu povo com suas crenças. Família com o serviço de Deus sozinho. Suas palavras nos lembram que o compromisso é uma escolha intencional. Uma das melhores partes de se comprometer com Deus é que Ele nos diferencia do mundo ao nosso redor. Quando nos comprometemos com Deus, estamos declarando que nenhuma outra lealdade, desejo ou perseguição terá um lugar maior em nossas vidas. A oração de comprometimento de Joshua nos desafia a fazer uma escolha semelhante, permanecer firme em nossa fé, independentemente das circunstâncias que mudam ao nosso redor. O rei Davi também fez uma oração semelhante. No Salmo 37:5, Davi compartilha uma bela oração de compromisso que aquecerá seu coração. Ele escreve: compreenda seu caminho para o Senhor, confie nele e ele agirá. Esta oração nos lembra que o compromisso e a confiança andam de mãos dadas. Quando comprometemos nossos caminhos para Deus, abandonamos o controle e confiamos que Ele agirá em nosso nome. Esse tipo de rendição não é passiva, é uma escolha ativa confiar na fidelidade e orientação de Deus. Por que não nos deixar ajudá-lo a encontrar paz e conforto? Estamos aqui para ajudá-lo a deixar seus medos e ansiedades. Sabemos que pode ser difícil, mas quando você se compromete com Deus, não está apenas desistindo do controle. Você está abrindo a porta para o seu incrível poder de se mover e trabalhar de maneiras que nem podemos imaginar. Um dos melhores exemplos de compromisso vem do próprio Jesus. No jardim do Getsemane, Jesus fez uma oração de completa rendição à vontade do Pai. Você pode encontrar este belo momento em Lucas 22:42. Jesus ora: Pai, se for sua vontade, tire este copo de mim. É como, no entanto, não é minha vontade, mas a sua ser feita. Neste momento de angústia, a oração de Jesus é uma profunda expressão de compromisso. Ele reconhece seu próprio desejo, mas também se rende totalmente à vontade de Deus, escolhendo o caminho do sacrifício por amor pela humanidade. A oração de Jesus nos ensina que o compromisso nem sempre é fácil. Muitas vezes,
Requer coragem e vontade de confiar, mesmo quando o caminho a seguir pode parecer difícil, mas vamos lembrar que o plano de Deus é sempre melhor. Seu exemplo nos incentiva a deixar de lado nossos próprios desejos e a confiar em seu plano. Através de Jesus, a oração se torna um belo ato de amor e uma maneira de mostrar nosso compromisso com a vontade de Deus. É uma decisão confiar que seu objetivo é maior que o nosso próprio entendimento. O apóstolo Paulo é um ótimo exemplo de compromisso. Apesar de enfrentar desafios e dificuldades, ele dedicou toda a sua vida a espalhar o Evangelho. Vamos tomar um momento para refletir sobre seu exemplo e lembrar que, com a ajuda de Deus, também podemos fazer a diferença. 20-21 Paulo escreve com tanta antecipação e esperança, e é fácil ver como ele se sente profundamente. Ele não está preocupado em ter vergonha, porque está confiante de que sempre honrará a Cristo, se ele vive ou morre. Para Paulo, viver para Cristo significa tudo. Ele é tão dedicado que está disposto a fazer qualquer coisa por Cristo. Quando ele ora, mostra o quanto ele se importa e o quanto ele ama a Cristo. Morte como uma oportunidade de honrar a Deus. O exemplo de Paulo nos ensina que o comprometimento envolve perseverança e vontade de suportar por causa do Evangelho. Através de suas palavras, somos incentivados a ver nossa própria vida como oportunidades para glorificar a Deus. Abraçar seu chamado com coragem e fé é algo que todos podemos fazer. No livro de Provérbios, recebemos outro poderoso lembrete de compromisso, insistindo que colocamos todos os nossos planos nas mãos de Deus. Em Provérbios 16:3, diz para dedicar seu trabalho ao Senhor, e seus planos serão colocados em pedra. Este versículo fala do compromisso cotidiano de confiar em Deus com nossas ações, escolhas e ambições. Ao dedicar nosso trabalho a Deus, o convidamos a moldar nossos planos de acordo com seu propósito. Esta oração de compromisso não é apenas confiar a Deus com decisões monumentais, é sobre as pequenas opções diárias que se alinham ao seu plano. As sábias palavras de Provérbios 3:5-6 nos lembram que, quando colocamos nossos objetivos, sonhos e esforços nas mãos de Deus, permitimos que Ele lidere, abrindo-nos a sua orientação e bênção. Cada um desses exemplos nos ensina que a oração de compromisso é um convite para confiar em Deus com todas as partes de nossas vidas. Da declaração de Josué à rendição de Jesus, vemos que o compromisso não é apenas uma ação única, mas um modo de vida. O tempo é um presente que recebemos todos os dias. É uma escolha que podemos fazer, repetidamente, que nos ajuda a crescer em nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. Quando nos comprometemos, estamos dizendo que estamos prontos para colocar nossas vidas no altar e seguir o plano de Deus para nós, assim como Jesus. Quando oramos com compromisso, estamos escolhendo seguir um caminho de fé, confiando que já a sabedoria do Deus sabe o que é melhor para nós. Esse tipo de oração tem o poder de nos mudar. Ele molda nossos corações, refina o que desejamos e nos aproxima do propósito de Deus para nós. Quando nos comprometemos com Deus, encontramos um tipo de liberdade que parece muito boa. Não se trata de estar livre de lutas, mas mais sobre estar livre da pressão de ter que confiar apenas em nós mesmos. Não precisamos controlar ou entender todos os resultados, porque sabemos que nossas vidas estão nas mãos de um Deus amoroso, poderoso e fiel. Ao trazermos nossas próprias orações de compromisso a Deus, podemos olhar para as palavras daqueles que vieram antes de nós. Que possamos declarar como Josué que nossas vidas pertencem ao Senhor, e que possamos entregar nossa vontade como Jesus confiava tanto no plano de Deus para ele, e também podemos encontrar a coragem de viver para Cristo, assim como Paulo, não importa o que custe. Quando nos comprometemos assim, encontramos uma fé mais profunda. Encontramos a fé que nos permite andar com confiança, sabendo que os planos de Deus são ótimos, seu amor é profundo e sua graça é infinita. Oração de meditação. A oração da meditação nos convida a espaços quietos e reflexivos de nossa fé. Lá, nos concentramos não nas palavras faladas, mas nas palavras ouvidas, as palavras de Deus para nós. Existem tantas maneiras bonitas de orar. Se você é alguém que gosta de se expressar ou fazer solicitações,
A meditação pode ser a prática perfeita para você. É tudo sobre reservar um tempo para ouvir e realmente se conectar com Deus. Através da meditação, podemos abrir nossos corações e mentes para a verdade do amor de Deus. É uma maneira bonita de realmente entrar em contato com seu espírito e encontrar uma sabedoria, paz e clareza muito necessárias. Se você gosta de ler a Bíblia, descobrirá que existem muitas passagens que nos incentivam a sentar e refletir. Eles nos lembram de buscar a compreensão e o crescimento na paz e no silêncio da presença de Deus. O Psalmo 1 é uma bela fonte de sabedoria sobre meditação. Psalm 1 a 2 é um belo verso que fala sobre os incríveis benefícios de meditar na palavra de Deus. Diz que quem segue o caminho certo, fica longe de influências ruins e se concentra em coisas positivas e espirituais é realmente abençoada. O versículo nos encoraja a encontrar alegria e propósito nos ensinamentos do Senhor, não importa quais desafios que possamos enfrentar. A meditação é uma maneira de mostrar nossa devoção a Deus e aprofundar nossa conexão com Sua palavra. É uma maneira de se sentir mais perto de Deus e encontrar orientação em nossas vidas. Influências destrutivas e um caminho de justiça. A meditação é uma prática que todos podemos desfrutar. Não é algo que você precisa se apressar. É uma maneira de se conectar com a palavra de Deus de uma maneira pacífica. Quando dedicamos um tempo para refletir sobre a palavra de Deus, ela pode ajudar a moldar nossos pensamentos, nosso caráter e nossas decisões. Davi nos lembra que, quando refletimos sobre a palavra de Deus, nos tornamos sábios. Encontramos força e orientação que podem nos ajudar mais do que conselhos mundanos. Joshua 2 fala sobre a importância da meditação enquanto ele se prepara para liderar os israelitas na terra prometida. Em Josué 1:8 comanda de Deus: meu querido amigo, quero que você saiba que este é o que você não tem, 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 que você quer que seja, que você se lembra, que você se lembra, que você se lembra, que você não tem, que você não tem, que você se lembra, que você não tem, que você não tem, que você se lembra, que você não tem, que você não se apressou. Se o fizer, prometo que você encontrará sucesso e felicidade em sua jornada. Este mandamento de Deus nos lembra que a meditação é a chave para realmente entender e seguir a vontade do Senhor. Para Josué, a meditação era como uma luz na escuridão, guiando-o em seu caminho. Ele é tudo sobre a sabedoria e direção, a base de sua liderança. A promessa de prosperidade e sucesso não se baseia na capacidade humana, mas em uma profunda conexão com a palavra de Deus. Através da oração meditativa, nos alinhamos à vontade de Deus, deixando seus ensinamentos nos guiarem em todas as decisões. O exemplo de Joshua nos incentiva a tornar a meditação uma prioridade, não apenas como uma prática, mas como um modo de vida. No Salmo 19, Davi compartilha um pedacinho de seu coração em sua oração. Ele convida a Deus a moldar suas palavras e pensamentos. Ele diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos seus olhos, ó Senhor, minha rocha, meu redentor. Este versículo revela que a meditação não é apenas sobre reflexão silenciosa, mas 14 Davi compartilha sua sincera oração de meditação, convidando Deus a moldar suas palavras e pensamentos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à sua vista, ó Senhor, minha rocha, meu redentor. Este versículo nos mostra que a meditação é mais do que apenas uma reflexão silenciosa. É também convidar a Deus para transformar nossa vida interior. A oração de Davi é um pedido de pureza de pensamento. Ele quer que suas meditações se alinhem à justiça de Deus. Ao meditar sobre a bondade e a verdade de Deus, permitimos que Ele limpe nossos corações e encha nossas mentes com pensamentos que o honram. A oração de Davi nos lembra que a meditação é mais do que apenas pensar em nossas próprias vidas. É uma maneira de mostrar nosso amor e devoção a Deus. Há outra passagem realmente bonita sobre a meditação no Salmo 119, 15 a 16, onde Davi fala sobre o quanto ele gosta de pensar nos ensinamentos de Deus. Ele diz: vou meditar em seus preceitos e consertar meus olhos.
Lembre-se, a meditação não é apenas pensar profundamente. É uma maneira de mostrar nosso amor e devoção a Deus. Há outra passagem realmente bonita no Salmo 119, 15 a 16 que fala sobre a alegria de pensar sobre os ensinamentos de Deus. Diz: meditarei em seus preceitos e encantarei seus estatutos. Não esquecerei sua palavra. Aqui, vemos que a meditação não é algo que temos que fazer, mas algo que escolhemos fazer porque nos faz felizes. É uma maneira de pensar sobre a sabedoria de Deus com gratidão e devoção. Quando nos concentramos nos caminhos de Deus, estamos alinhando nossos desejos com seu propósito. Esta passagem é como um abraço caloroso, incentivando-nos a abordar a meditação com alegria e amor. Imagine ficar surpreso com a maravilha disso. Veja isso como um tesouro que nos aproxima do coração de Deus. Quando meditamos, nos ancoramos em sua palavra, encontrando força, sabedoria e alegria que nos levam através dos desafios da vida. No Novo Testamento, Paulo também fala do poder do pensamento meditativo, pedindo aos crentes que se concentrem no que é bom, verdadeiro e puro em Filipenses 4:8, ele escreve: finalmente, irmãos, o que for verdade, o que for honrado, seja o que for, o que quer que seja puro, o que quer que seja adorável, que seja louvável, se houver alguma excelência. As palavras de Paulo nos convidam a uma vida de pensamento reflexivo, incentivando-nos a meditar nas virtudes que elevam e inspiram. Esse tipo de meditação transforma nossas mentes, nos guiando a pensar de maneiras que honram a Deus e Paulo nos mostra que a oração meditativa não é apenas para as Escrituras. Também pode ser uma maneira de pensar profundamente sobre as incríveis qualidades e atributos de Deus em todas as partes da vida. Quando nos concentramos no que é bom, nutrimos uma atenção plena que está profundamente conectada à verdade de Deus. Isso cria uma bela fonte de positividade e força que influencia as coisas que fazemos e a maneira como sentimos. Em Gênesis 24, no livro de 63, aprendemos sobre Isaque. Uma noite, ele saiu para meditar em um campo. Ele levantou os olhos e viu camelos chegando. Sua meditação noturna nos mostra que, às vezes, a reflexão não precisa de palavras ou escrituras. Às vezes, trata-se de estar presente com Deus na quietude da criação. Sua prática mostra que a meditação pode ser um momento de solidão, um tempo para acalmar nossas almas e ouvir Deus. Em um momento de contemplação silenciosa, os olhos de Isaque encontram a bela visão de Rebeca, o amor de sua vida. A história dele nos lembra que, quando acalmamos nossas mentes e corações através da meditação, criamos um espaço onde o divino pode funcionar de maneiras que geralmente são surpreendentes e inesperadas. Nessa quietude, nos tornamos mais abertos a ouvir a voz de Deus, reconhecendo sua presença em todos os aspectos de nossas vidas. A oração, quando feita conscientemente e com cuidado, pode aprofundar nossa fé e nos aproximar do divino. Você já pensou no relacionamento com Deus que vai além das palavras? É como um convite para fazer uma pausa, desfrutar da presença de Deus e deixar sua verdade afunde-se profundamente em nossos corações. Através dessa forma de oração, tornamos-se como árvores plantadas por riachos de água, conforme descrito no Salmo 1. Somos nutridos pela sabedoria de Deus e doloram frutos em todas as estações. Cada um desses exemplos bíblicos revela um aspecto único da oração da meditação. Davi nos ensina a deleitar-se com a presença de Deus. Caro amigo, Joshua nos mostra que a meditação traz força e sucesso. Paulo nos encoraja a insistir no que é puro e verdadeiro, e Isaque nos lembra a beleza da reflexão silenciosa. À medida que incorporamos a meditação em nossa vida de oração, nos aproximamos do coração de Deus, permitindo que sua presença nos enche, nos guie e nos transforme. A meditação é mais do que apenas pensar, é uma prática espiritual de convidar a verdade de Deus para sapear-se em nosso mundo em ritmo acelerado. No mundo acelerado de hoje, reservar um tempo para uma reflexão tranquila pode parecer um pouco estranha, mas confie em mim, esses momentos de quietude podem fazer maravilhas. Eles nos dão clareza, paz e força. Quando meditamos na palavra de Deus, é como se não estivéssemos apenas enchendo nossas mentes com seus ensinamentos,
mas também deixando esses ensinamentos moldam nosso caráter e nos refinam. No mundo acelerado de hoje, é fácil sentir-se puxado em todas as direções ao mesmo tempo. Mas há algo realmente especial em levar um momento para fazer uma pausa e refletir. Esses momentos tranquilos são a nossa chance de encher nossas mentes com o amor de Deus e deixá-lo moldar nossos corações e guiar nossas ações. A meditação é uma bela prática que nos convida a desacelerar, deixar as distrações e simplesmente estar com Deus. É hora de apreciar profundamente seu amor, descansar em suas promessas e descobrir sua paz. Enquanto meditamos, damos a Deus espaço para falar, curar e revelar seu amor e orientação para nós. Todos sabemos que os pensamentos moldam nossas ações, mas você sabia que a oração e a meditação também podem moldar nossos pensamentos? Quando meditamos, damos a Deus espaço para falar para curar e revelar-se de maneiras que aprofundam nossa fé. Através dessa prática sagrada, descobrimos que a voz de Deus se torna mais clara, sua presença se torna mais tangível e nosso relacionamento com Ele fica mais rico. Que nossa meditação seja um lugar de transformação onde as palavras de Deus se tornem nossa âncora. Sua sabedoria se torna nosso guia, e seu amor é constante em todas as estações da vida. Vamos voltar aos locais tranquilos da meditação, encontrar força, alegria e renovação na presença de nosso Criador. Concluímos dizendo que a oração é o batimento cardíaco de nosso relacionamento com Deus, a maneira sagrada nos conectamos com seu amor e sabedoria. A oração é uma coisa linda. Não importa como oramos, se o falamos em voz alta, sussurramos em gratidão, clamam em desespero ou seguramos em silêncio em nossos corações, Ele tem o poder de nos mudar quando chegamos a Deus. Quando oramos, não estamos apenas seguindo a tradição, estamos entrando na presença de um Pai amoroso que nos conhece, nos ama e está pronto para nos encontrar exatamente onde estamos. Deixe essa jornada pelos diferentes tipos de oração bíblica faisca algo mais profundo em sua vida de oração. Reserve um tempo para buscá-lo de todas as maneiras, por adoração, ação de graças, confissão, súplica, intercessão, comprometimento e meditação é uma maneira bonita de fazer da oração uma parte da sua vida cotidiana. É uma maneira de se voltar para quem ouve, que responde e que trabalha de maneira além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Hoje, por que não iniciar um novo compromisso com uma vida de oração? Pode moldar sua alma e impactar o mundo ao seu redor. Abrace o dom da oração com paixão, consistência e fé e observe que Deus se move de maneiras poderosas. Se essa mensagem o tocou, por favor, curta-se e compartilhe-a com outras pessoas que desejam crescer em sua fé. Vamos viajar juntos em oração e testemunhar as coisas incríveis que Deus fará.